Santo colocou no meu coração para a gente declarar que o mês de novembro é um mês de fé e ousadia. Diga comigo, fé e ousadia. Fé e ousadia. Fé para você acreditar que se alguma coisa que você esperava acontecer nesses últimos 10 meses e não aconteceu, você acreditar que vai acontecer agora no mês de novembro. Pastor, mas como assim? Não aconteceu em 10 meses, vai acontecer em 30 dias. Deixa eu te falar, Deus não depende de 365 dias para um milagre acontecer. Deus depende de fé. Ele diz, tudo é possível ao que crê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós buscarmos com fé e ousadia, o milagre pode sim acontecer e vai acontecer. Quem crê diz glória a Deus. Então nós estamos denominando que o mês de novembro é um mês de fé e ousadia. E eu quero pregar sobre esse tema, pautado em Mateus 14, versículos 25 ao 30. Mas deixa eu compartilhar o contexto histórico dessa passagem. Você sabe que João Batista, ele foi decapitado por Herodes. E João Batista, ele era primo do Senhor Jesus Cristo. Lembra da história? Primo. Quando chega a notícia que João Batista foi decapitado, Jesus Cristo, como homem, ficou abatido, enlutado, abatido, desanimado. E ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado, vamos descansar um pouco, estou abatido. A Bíblia diz que secretamente, ele entrou num barco com seus discípulos, e foi para o outro lado do Jordão. A multidão ficou sabendo que Jesus foi para o outro lado. Enquanto Jesus estava indo de barco para o outro lado do rio, eles foram caminhando pela margem do rio e chegaram primeiro que o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chega lá, Mateus narra isso, e João também, que ele encontrou um povo desesperado, doente, cabisbaixo, depressivo, necessitado. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. E ele começou a pregar para essa multidão. Começou a pregar para essa multidão. E cura um aqui, cura outro ali, restaura um casamento e não sei o quê. E libera uma palavra. Quando olha no relógio já é final do dia. Ninguém comeu nada, ninguém lanchou nada. Jesus chama os seus discípulos e diz, galera, vamos arrumar comida para essa gente aí. Vamos arrumar comida. Um dos seus discípulos disse, Senhor, impossível. Primeiro, não tem mercado aqui. Se nós tivéssemos tantos denários aí, mesmo assim não seria possível alimentar tanta gente. Segundo os estudiosos, era aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas. Impossível. Mas Jesus, ele já tinha a carta na manga, ele sabia o que ia fazer. Ele só queria ver o coração dos seus discípulos. Ele só queria nos ensinar sobre a fé. Ele só queria nos ensinar sobre a obediência. E a Bíblia diz que chegam nos seus discípulos e diz, ó, tem um garoto aí que trouxe um marmitex com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O Senhor disse, isso é tudo na minha mão que eu preciso. Às vezes a gente fica falando, mas o que eu tenho é tão pouco. Mas o que eu posso fazer é tão pouco. Acho que nem vou me oferecer lá na igreja. Eu nem vou entregar o meu dízimo, a minha oferta, a minha primícia, porque é tão pouco. Querido, se continuar na tua mão é pouco. Mas se você colocar na mão do Senhor Jesus, pode alimentar multidões. Quem está me entendendo diz amém. O que são 5 pães para um adolescente? Fala a verdade. Me falaram ontem aqui, pastor, a galera comeu pizza. Comeu. Teve que pedir mais e comeu. E antigamente era só os meninos que comiam bem, né? Hoje em dia as meninas também estão comendo bem, cara. Eu vejo a minha garota lá em casa, cara. Você compra um negócio, uma bandeja de um troço lá. Daqui a pouco, cadê? Já foi. Toda hora tem fome. É assim ou não é? E toda hora tem fome, negócio de maluco. O Isaquinho já está chegando nessa fase, toda hora está abrindo o armário. Mãe, o que tem para comer?
pai, tem que ir no mercado. Esse garoto está o dia todo ouvindo Jesus. 5 pães, 2 peixes. O que é? Não é o suficiente nem para ele. Mas Jesus diz, manda a galera sentar, divide em grupos, organiza em grupos. E a Bíblia diz que ele pega aqueles pães e peixes, apresenta ao pai e manda compartilhar. E manda entregar para o povo. O interessante, gente, se você prestar atenção, tanto em Mateus quanto em João, quando Jesus ora, os pães não se multiplicam. Quando Jesus apresenta a Deus, os pães não se multiplicam, continuam 5 pães e 2 peixes. Mas ele diz, agora manda distribuir para o povo. E na obediência dos discípulos, quando começam a distribuir, eles percebem, quanto mais as pessoas pegam, mais pão tem na bandeja, mais peixe tem na bandeja. Quanto mais a gente dá, mais vem para a bandeja. Quanto mais o povo come, mais sobra. E no final, todo mundo estava alimentado. E a Bíblia diz que sobraram quantos cestos cheios? 12. Quantos discípulos tinham? Quantos discípulos tinham? Quantos cestos sobraram? Jesus estava mostrando para ele, vocês não tinham nem para vocês. Agora vocês deram para todo mundo e ainda sobrou um cesto para cada um. Para vocês, porque eu não preciso, eu sou o pão da vida. Interessante isso. E aí Mateus registra isso no seu livro. No capítulo 14, versículos 25 ao 30, e ele diz assim: à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Por que Jesus dirigiu a eles andando sobre o mar? Porque naquele momento que Jesus multiplicou os pães e peixes, preste atenção, Jesus já tinha abençoado a multidão, curando, libertando, tirando demônios, restaurando, um monte de coisa. No final do dia, para fechar com chave de ouro, Jesus alimenta a multidão. A galera vai ao delírio. E agora todo mundo quer fazer de Jesus rei. E a galera começa a gritar, rei, 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 Jesus é o nosso rei. Vamos fazer um teste? No 3, todo mundo junto. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Vamos lá? 1, 2, 3. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Você não falava assim não, Paulo. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Fala direito aí, Paulo. Rei, rei, rei. Aplaude o Senhor Jesus pela vida. Fiquei preocupado agora, gente. Agora, esse rei de vocês aí foi de gente que está com fome. Não foi alimentado ainda não. E vou terminar rapidinho, a lanchonete está funcionando. Vamos lá no 3 bem forte? 1, 2, 3. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Aleluia. Isso com máscara. Imagina quase 20 mil pessoas sem máscara. Depois de, barriguinha cheia, gritando, rei, 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 Jesus é o nosso rei. Imagina o ego dos discípulos. Cara, valeu a pena deixar a pesca. Mateus, valeu a pena deixar a cobrança de impostos. Esse é o cara, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E agora a multidão está elegendo ele, o rei de Israel. Jesus sabia que aquela voz não vinha dos céus, que aquela não era a vontade de Deus para aquele momento. Ele era o rei, mas antes ele tinha que passar na cruz. Se ele fosse levantado rei antes da cruz, nós não estaríamos aqui. Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir toda a lei. Até aquele momento ele não tinha cumprido toda a lei. Ele cumpriu toda a lei na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali ele cumpriu toda a lei. E porque ele cumpriu toda a lei, hoje nós somos livres. Porque ele cumpriu toda a lei, ele nos deu uma nova aliança, a aliança da graça, aleluia. Hoje nós estamos aqui, por isso, então Jesus pensou rápido e disse assim, cara, se eu aceitar essa coroa antes da cruz, o meu trabalho é feito pela metade. Então, Jesus insistiu com os discípulos a entrarem no barco, irem para o outro lado, deixar a multidão, e ele foi orar. Na hora da luta, na hora da tentação, não fica de conversinha não, vai orar. Jesus foi orar. E os caras estão remando. Primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira, vem a tempestade. E eles ficam com medo. De repente quem aparece andando sobre as águas? Jesus. Mateus diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles,
andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com, e começando a... Tem muita gente afundando por causa do medo. E começou a afundar, mas ele gritou: Senhor, salva-me. Feche os seus olhos mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus, fala comigo nessa noite. Eu não posso sair deste lugar do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Pai, usa-me com poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, esta passagem bíblica é tremenda e contém muitas verdades profundas. Muitas verdades profundas. Vamos analisá-las para que aprendamos e sejamos edificados. É importante nós entendermos, ouça, é importante nós entendermos que nenhum cristão, seja ele pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, nenhum cristão, há um ano de evangelho, com um mês, 10 anos, 50 anos, nenhum é convertido ao evangelho está livre de enfrentar tempestades. Nenhum. Todos nós enfrentamos grandes tempestades. Jesus nos alertou de que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: eu sou vitorioso, não desanimem. Em João capítulo 16, versículo 33, está escrito, Jesus dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu já venci para você, Antônio. Eu já venci para você, Jani. Eu já venci para você, Hércules. Eu já venci para você, Tom. Eu já venci para você, Isaac. Não desanime, você vai enfrentar uma tempestade. O vento vai ser forte, o barco vai balançar, vai parecer que vocês vão morrer afogados, mas não desista, porque vocês não vão vencer. Eu já venci, porque eu já venci. Vocês em mim já são mais que vencedores. É essa convicção que nós precisamos ter. É essa certeza que nós precisamos ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não seremos vitoriosos porque nós somos capazes. Nós já somos vitoriosos porque o nosso Deus já venceu. E porque Ele já venceu, nós também já vencemos. Quem está me entendendo diz amém. Ele não disse que nós seríamos livres de aflições. Ele não disse que nós não teríamos problema, não teríamos enfermidades. Ele disse que não era para desistir, porque Ele já venceu. Então a minha palavra para você nesta noite é: não desista, porque o teu Deus já venceu. E se Ele já venceu, você nele é mais que vencedor. Aleluia! Quando vem a tempestade, precisamos discernir a voz do Mestre no meio delas. Ele sempre está presente, bem perto de nós. É importante, no meio de uma tempestade, de uma dificuldade, de um problema, você reconhecer a voz do seu Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Agora preste muito bem atenção. Para nós discernirmos a voz do nosso Mestre, nós precisamos estar familiarizado com a voz dele. Nós precisamos estar dialogando diariamente com ele. Nós precisamos, mesmo fora da tempestade, parar para ouvir a sua voz. É isso que nós chamamos de TSD, tempo sozinho com Deus. Você parar para falar com Deus. Às vezes a gente levanta maluco, correndo, atrasado. E é trabalho, é família, e é filho, é amigo, e são redes sociais. E daqui a pouco acabou o dia, a gente dorme, acorda e tudo outra vez. E nós não paramos para falar com o nosso Senhor. Nós não paramos para ouvir a voz dele. E quando vem a tempestade, a gente ouve todas as vozes, menos a dele.
porque a voz dele é suave, a voz dele é mansa. Ele vem com passos tranquilos. E a voz do mundo é uma voz violenta, agressiva, opressiva. O mundo diz que você tem que fazer logo porque você tem que fazer. O mundo te oprime, o mundo te apressa, o mundo te coloca contra a parede. No meio da tempestade nós precisamos reconhecer a voz do nosso mestre. Precisamos nos familiarizar com ele. Pedro disse: se és tu. Ele pediu que Jesus lhe desse uma ordem para que também pudesse andar sobre as águas, andar por onde o Senhor estava andando. E esse, meus irmãos, tem que ser o nosso desafio. Esse tem que ser o nosso desejo: andar por onde Jesus anda, ouvir a voz do mestre, seguir o seu comando, ouvir a sua voz e andar nos passos dele sempre. O Senhor nunca vai entrar em um beco sem saída, porque até onde não tem porta, Ele abre porta. Então, se você caminhar com o Senhor Jesus Cristo, você nunca vai entrar em um beco sem saída. Se você caminhar com Jesus Cristo, você nunca vai entrar em um barco furado, porque Ele não depende do barco estar furado ou não. Se for necessário, Ele anda sobre as águas. O segredo da nossa vitória é nós andarmos com Jesus, é ouvirmos, é reconhecermos, é estarmos familiarizados com a voz do nosso mestre. Pedro queria estar onde Jesus estava. Fale junto comigo assim: Pedro queria estar onde Jesus estava. Só vocês no 3 bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora coloque na primeira pessoa, diga: eu quero estar onde Jesus está. Vamos lá, só vocês. 1, 2, 3. Eu quero estar onde Jesus está. Declare mais uma vez, diga: eu quero estar onde Jesus está. Às vezes a gente se dá mal porque a gente frequenta lugares que Jesus não está lá como Senhor. Ele não está lá sendo reverenciado, Ele não está lá sendo amado, Ele não está lá sendo desejado. Às vezes a gente vai em rodas de conversas de amigos e busca conselhos de pessoas, mas a gente não para ouvir o nosso mestre. A gente não dobra o joelho para orar. Quantas pessoas eu já atendi desanimadas, querendo largar tudo, abandonar tudo, Deus, a fé, a família, emprego, entrando em profunda depressão. E você diz: me fale uma coisa, você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Pastor, para falar a verdade, faz tempo que eu não oro. Para falar a verdade, faz tempo que eu não leio Bíblia. Não tem como vencer sem essa comunhão com Jesus. Não tem. Se você estiver desanimado nesta noite, dá um grito de socorro. Faça como Pedro fez quando estava afundando. Pedro disse: Senhor, salva-me. Todas as vezes que a gente der um grito de socorro, Ele virá ao nosso encontro. O povo estava no Egito, sob o comando de Faraó, sendo escravizado. Estavam lá por causa do seu pecado, das suas maldades. Mas um dia eles decidiram aclamar a Deus, pedir livramento. O Senhor Deus chamou Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, você vai lá libertá-los. Independente do que você já fez ou deixou de fazer, se você der um grito de socorro, o Senhor sempre vem ao seu encontro. Você não entendeu? Independente do que você já fez ou deixou de fazer, se você der um grito de socorro, o Senhor sempre virá ao seu encontro. E Ele virá nunca para te oprimir, mas Ele virá para te defender e fazer você viver o melhor dEle nessa terra. Decida, isto é fé. Pedro pediu crendo que podia ser feito. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: tudo é possível ao que crer. Vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. Tudo é possível a quem... Outra vez. Tudo é possível a quem... Mais uma vez. Tudo é possível. Tudo. Interessante que não existe condição alguma aqui quando você crê. Tudo é possível ao que crê se você nunca tiver. Tudo é possível ao que crê se você nunca tiver adulterado. Tudo é possível ao que crê se você nunca tiver bebido. Tudo será possível ao que crê se você nunca tiver sido dependente químico. Tudo será possível ao que crê se você nunca tiver mentido. Tudo será possível ao que crê se você nunca tiver fornificado. Tudo, não existe condição. Quando você crê, tudo é possível, independente do seu passado. Amém, Jesus. Quando você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tudo é possível, independente do seu passado.
Meus irmãos, preste atenção. Se está escrito, prove. Se o Senhor disse, vem, vá em frente, porque Ele irá abençoá-lo e direcionar os seus passos. Deus quer que andemos na sua autoridade. Isto é, andar por onde Ele anda, caminhar com Ele por onde Ele caminha. Deus tem prazer em ver o povo dele sendo abençoado, andando com Ele em vitória, andando em seus passos, juntos e colado a Ele. O Senhor realmente se alegra ao ver o seu povo cheio de fé. Cheio de fé. Deus não deseja que seu povo seja fraco, fracassado, derrotado. Às vezes estamos caídos e perdidos em nossas fraquezas, mas se formos à presença do Senhor, Ele nos levanta como levantou Pedro quando começou a afundar. Não existe desculpas, irmãos, não existe desculpas para se estar caído ou simplesmente não crer no Deus Todo-Poderoso. O salmista disse no Salmo 128, versículo 8: o Senhor é a força do seu povo. A sua força vem do Senhor. Diga, a minha força vem do Senhor. Você pode ter entrado aqui fraco nesta noite, mas você está sendo fortalecido no Senhor agora. Em nome de Jesus, ainda bem que você está aqui, ainda bem que dia 1º de novembro é um domingo. Você já está consagrando o teu mês ao Senhor. Esse mês será diferente, será um mês sobrenatural, será um mês de boas notícias. Você vai além das suas metas, será um mês que você vai andar sobre as águas. Ainda que venha tempestade, você vai andar sobre as águas. Você viverá o sobrenatural de Deus. Se você crê e recebe, diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Para concluir, eu quero lhe dar 3 lições práticas para não afundar. 3 lições práticas para não afundar. Anote, por gentileza. Primeira lição: quando Jesus estiver no comando, não olhe para as circunstâncias. Quando o Senhor Jesus Cristo estiver no comando, não olhe para as circunstâncias. Se Ele te mandou, vá. Se Ele chamou, vem. Esquece. Não olha. Independente de pandemia, de Covid, de emprego, de desemprego, de crise econômica, se o Senhor mandou, vá. Ele vai abrindo caminhos onde não tem caminhos. Ele está presente ainda que haja temporal. Não se importe, não desanime. Olhe apenas para o Senhor Jesus Cristo. Diga, eu vou olhar. Diga, eu vou olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que muitas pessoas desistem? Sabe por que muitas pessoas param? Porque olham as circunstâncias. Você tem que olhar para Jesus. Olhe apenas para o Senhor Jesus Cristo. Quando estamos no meio de uma tempestade, nossa tendência é olhar as circunstâncias e assim perdemos o referencial que é Jesus. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Mateus 14:30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Se ele não reparasse o vento, se ele continuasse olhando para o Senhor Jesus Cristo, ele não ia observar o vento, a intensidade do vento, a escuridão da madrugada. Mas ele olhou para a sua volta, ele tirou o olhar de Jesus Cristo. Enquanto ele estava ouvindo a voz do mestre, vem, ele caminhava. Mas quando ele observou a tempestade, o vento, ele teve medo e começou a afundar. Mas ainda bem que Pedro foi humilde, e ele disse, Senhor, salva-me. O problema de muitos de nós é que muitas vezes a gente não consegue falar, Senhor, salva-me. Você vê que a pessoa está indo de mal a pior. E você diz, e aí, como que está? Você pode ajudar. Ela diz, está ótimo. Você sabe que não está. Outro dia chegou ao meu conhecimento uma garota que estava em depressão. Não queria ir à igreja. Não são do nosso ministério aqui não. Mas eu tenho um carinho muito grande pela família. E eu disse, eu vou mandar mensagem para o pai. E aí, campeão, tudo bem? Saudades. Como que você está? Como que está a família? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Pastor, tá tudo bem, obrigado, ótimo, saudades também, tchau. Custava dizer, pastor, só não está melhor porque a minha filha, pastor, ela não quer saber mais do evangelho, ela está entrando em depressão.
ela não lê mais Bíblia, ela não ora. Pastor, ajuda a gente em oração. Ajuda a gente em oração. Então, Pedro disse: Senhor, salva-me, salva-me. Irmãos, ninguém vence sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Interessante que Pedro, quando ele diz: Senhor, salva-me, o Senhor não faz como muitos de nós fazemos. A gente diz: eu te falei que você ia afundar. Eu te falei que você é ousado demais, que você não ia dar conta, que você não ia andar sobre as águas. Quantas mulheres falam assim para o marido, né? Eu te falei que aquela amizade não ia dar certo. Eu te falei que não era para sair daquele emprego. Agora está vendo, vai ter que quebrar a cara. Não, Jesus não falou isso. Jesus simplesmente pegou nas mãos de Pedro, tirou ele da água e colocou no barco. Depois que ele estava no barco, Jesus deu uma lição para todos os discípulos. Disse: homens de pequena fé, por que tem mais? Porque tem medo, Deus. Nunca tenha medo de dar um grito de socorro para Jesus. O Senhor Jesus nunca virá ao teu encontro para te destruir. Ele virá sempre ao seu encontro para te salvar. Anote isso. Coloque no painel do seu carro. Escreva na porta da geladeira da sua casa. O Senhor Jesus Cristo sempre virá ao seu encontro para te ajudar, para te socorrer, para te abençoar, para te livrar da morte. Jesus Cristo livrou Pedro da morte. Pedro ia morrer afogado. Ele livrou Pedro da morte. Jesus vai te livrar também quando for necessário. Ele nunca virá te destruir. Ele virá sempre te salvar. Quem está me entendendo diz amém. Segunda lição: o medo nos impossibilita de vivermos o sobrenatural. O medo paralisa você, gente. Por isso que você não pode olhar as circunstâncias, você tem que olhar para Jesus. Andar sobre as águas era e é algo sobrenatural. Ao ser dominado pelo medo, Pedro começou a afundar. O medo é uma arma poderosa na mão do diabo para nos amarrar e nos restringir. Muitas pessoas estão com a sua fé restrita e limitada pelo medo. Não confunda medo com cautela. Importante isso. Não confunda medo com cautela, pois as duas coisas são totalmente diferentes. Devemos ser cautelosos e não medrosos. Está escrito na Bíblia Sagrada em Apocalipse 21:8 que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então não deixe o medo lhe dominar. Dobra o teu joelho, ora. Busque conselhos, orientação, leia a Bíblia. Faça suas reflexões diárias. Esteja em conexão com o Espírito Santo. Ele vai dirigir você, a sua vida, o seu negócio, a sua família. Ele vai guiar os seus passos. Parece uma coisa meio de maluco para quem ainda não anda no Espírito. Mas se você falar com o Espírito Santo, me orienta nisso aqui. Para ouvir. Ele vai falar com você. Pastor, eu não entendo isso. Pois é. A Bíblia diz que as coisas espirituais só os homens espirituais entendem. Os carnais não entendem. Mas mesmo sem entender, fala. Porque Ele vai responder você. Ele é misericordioso. Ele é benigno, Ele é fiel. Fala, cara, fala. Conversa com Deus. Terceira e última lição: a nossa fé deve ser constante, mesmo em meio às dificuldades. A nossa fé deve ser constante, mesmo em meio às dificuldades. Devemos esmagar a cabeça da serpente e passar por cima dos obstáculos. Não podemos ser inconstantes, pois o nosso Deus nunca muda. Diga: o meu Deus. Diga: o meu Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não volta atrás com a sua palavra. Deus não volta. Olha que coisa maluca, gente. Não sei se você já parou para refletir nisso. Quando Deus criou Adão, Ele disse: Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim, exceto desse do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. O que aconteceu? Todos nós sabemos. Adão comeu. E agora? Quem disse que ele ia morrer? Deus. Pô, Deus vai matar Adão. Deus vai matar o homem. É aí que aparece a figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo.
Ele disse: papai, o senhor disse que um homem tinha que morrer. Deixa eu em forma humana lá na terra. Eu vou ser homem lá na terra. O homem vai morrer, eu vou morrer. Mas a sua palavra não volta atrás. Um homem morreu. Nem que tenha que entregar o seu próprio filho, mas a palavra dele será cumprida. É isso que a gente precisa entender. Aí Paulo vai dizer em Romanos: aquele que não poupou nem o seu único filho, por amor a nós, não nos dará qualquer coisa que pedimos? É essa revelação que a gente precisa ter, gente. Aquele que não poupou nem o seu único filho, não poupou por amor a nós, Ele não nos dará um casamento feliz e abençoado? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos dará uma casa própria? Aquele que não poupou nem o seu único filho por amor a nós, não nos dará aquela faculdade dos seus sonhos? Aquele que não poupou nem o seu único filho, Ele não dará a você aquela empresa que você tanto deseja, com o seu espírito empreendedor, que Ele colocou em você? Como que Ele não vai te dar? Você tem que crer. Você tem que crer, tem que ter fé, tem que seguir os princípios estabelecidos por Deus. É isso que nós precisamos entender. O pecado nos distanciou tanto de Deus, que a gente olha a Deus como um ser bem distante, todo poderoso, grande, majestoso, e a gente pobre, miserável, desgraçado, fugindo da ira desse Deus poderoso, que pode nos esmagar com seu sopro. Não, Ele é sim poderoso, Ele é majestoso, Ele é soberano. Mas tem uma música que a gente canta que diz: apesar da glória que tem, Ele se importa comigo também. Ele se importa com você, dona. Talvez o seu marido não se importe com você, mas ele se importa. Talvez o seu marido não pare para te ouvir, mas ele está querendo ouvir a senhora. Talvez você não conhece o seu pai, nunca viu, nem sabe quem é o seu pai, mas ele te ouve, Ele tem cuidado de você, Ele tem te guardado, Ele tem te sustentado, por isso que você chegou até aqui. Talvez nenhum dos teus fornecedores te entenda, empresário. Ninguém está querendo dar uma nova chance para você, mas Ele te dará uma nova chance. O Deus Todo-Poderoso te dará uma nova chance. Nós precisamos crer nesse Deus. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho por amor a nós, não nos dará todas as coisas que pedíamos? Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Diga: o meu Deus. Diga: o meu Deus não muda como sombras inconstantes. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que não poupou o seu filho por amor a nós, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Se Ele não poupou o seu filho para morrer por nós, Ele não vai poupar mais nada que você precisa, que é o melhor para você. Agora a gente precisa conhecer esse Deus, porque muitas vezes Ele diz não para nós, e a gente acha que o não dele é para nos prejudicar. Não, às vezes o não dele é para salvar a tua vida. É para salvar a tua vida. Às vezes o teu filho está querendo um brinquedo que não é para a idade dele. O seu filho pega a chave do carro e quer ligar o carro, você não vai deixar, embora o carro é dele, embora você ame o seu filho, mas ele não tem idade para dirigir o carro ainda. Se você deixar ele ligar o carro, ele vai causar um acidente e talvez pode até perder a sua própria vida. Aí ele vai dizer assim, na limitação dele de criança ainda: meu pai não me ama, porque ele, se me amasse, ele deixava eu ligar o carro. Ele pode pensar isso, a criança. Assim somos nós muitas vezes. Deus não faz nada fora do tempo dele. Tudo que Ele faz é no tempo certo. Escreva isso. Tudo que Deus faz é no seu devido tempo. Deus não se importa com seu tempo.
Isaías vai dizer que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Há momentos que você diz assim: pastor, eu não estou aguentando essa dor, eu vou morrer, eu não vou suportar. Pastor, eu não aguento mais nem um dia. Passa mais 30 dias e você continua aguentando, e de repente vem a vitória. Porque Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua estrutura, e Ele sabe o que está fazendo. Por isso que você não pode parar. Paulo vai dizer que Ele não permite nenhuma provação que nós não podemos suportar. E quando Ele permite uma provação é porque Ele já tem o escape. É isso que a gente precisa entender, gente. Eu estava ministrando ali para os nossos discípulos. Agora eu tenho um encontro com os meus discípulos às 18 horas. E eu disse assim: olha, o que Deus quer é que nós vivamos na dimensão dos céus. Preste atenção comigo. Deus, Ele não fica desesperado. Deus, Ele não fica apavorado. Imagina quando Lúcifer disse: eu vou tomar o lugar de Deus, eu vou ser maior que Deus. Imagina, assim dentro da nossa limitação, Deus ficou desesperado porque Ele ia perder o trono e os céus ficou agitado. Não. Eu imagino Deus continuando sentado no seu trono, e Satanás chegando lá nos céus e achando que vai passar acima de Deus. Em vez de subir mais, ele desce eternamente. Jesus, Ele não veio desesperado sobre essa. Deixa eu ir lá, meu discípulo vão morrer afogado, tempestade. Não, a Bíblia diz que Ele não veio nem correndo, Ele veio. Mateus diz que Ele veio andando. Sabe quem se desespera? Quem é limitado. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele sabe o que está fazendo, Ele é o Senhor do tempo. Ele tem um controle do tempo na palma da sua mão. Ele tem um controle, Ele não chega antes e nem depois. Então aprenda, igreja, a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Descansar é confiar. Se não aconteceu, porque ainda não é o momento de Deus para a minha vida nessa situação. Se não deu certo ainda, se não fechou o contrato ainda, é porque Deus tem algo melhor. No tempo de Deus vai acontecer. Aleluia. Vem uma má notícia aí, você diga: eu não vou me desesperar, porque antes que essa má notícia chegasse ao meu conhecimento, a minha vida já estava no comando de Deus. Aleluia. Antes que chegasse 2020, Deus já sabia da pandemia. Antes de nós nascermos, Deus já sabia da pandemia. Deus já sabe quem será os novos políticos dessa nação, de cada município. Os céus não estão desesperados. Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então, confia, descansa. Não vive estressado. Sabe por que a gente entra em depressão? Porque se desespera, fica angustiado, ansioso demais. Não. Viva um dia de cada vez. Diga: eu vou viver um dia de cada vez. Não deu para comprar hoje? Eu creio que amanhã eu vou comprar. Eu não vou me desesperar, eu não vou me endividar para comprar hoje. Eu não vou contar com o ovo ainda na galinha, vai que a galinha morre. Então eu não vou passar o cartão de crédito se eu não tenho dinheiro na conta para pagar. Eu vou esperar o dinheiro cair na minha conta e depois eu passo o cartão de crédito para ganhar as milhas. Mas eu não vou passar cartão de crédito acreditando que eu vou receber. Não faça isso. Mas eu preciso. Você esperou até hoje, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Não se desespere, não entre em coisas. Eu já me precipitei muito na vida. Já me precipitei e quebrei a cara. Todas as vezes que a gente vive fora do tempo de Deus, a gente quebra a cara. Espera o tempo certo. Ele é Deus, é o poderoso e é o Senhor. Aprenda a andar firme em fé. Aprenda a andar firme em fé. Ainda que o vento seja forte, levante-se e não deixe de caminhar. Não deixe de caminhar. Aprenda a andar firme em fé. Ainda que o vento seja forte, levante-se e não deixe de caminhar. E já que eu falei levante-se, pode se levantar por gentileza. Levante-se.
Você já ouviu aquela passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue? Está registrada em Lucas, capítulo 8, doutor Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48. Os outros evangelistas registram essa passagem da mulher, mas Lucas ele é mais preciso, porque ele era um médico, e ele dá mais detalhes desse milagre. E Lucas registra assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos. E ele continua: mas ninguém pudera curá-la. Ele continua: ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente, Lucas faz questão de dizer, imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Por que ela veio tremendo? Porque ela não podia estar no meio da multidão. Nessa cultura da época, a mulher com qualquer tipo de hemorragia ou sangramento era considerada maldita. Ela não podia sair de casa, ela tinha que ficar isolada. Então se alguém pegasse ela ali com aquela hemorragia, ela seria apedrejada. Por isso que ela não se manifestou. Por isso que ela vai diante de Jesus tremendo. Primeiro, outra coisa, ela não poderia se dirigir a um homem. Era a lei da época, era a cultura da época. Até hoje, se você for em Israel, você vai ver muitos casais, o marido andando na frente e a mulher atrás. Principalmente os muçulmanos. A mulher carregando o peso, as crianças e o marido na frente, numa boa. É a cultura. Essa mulher não podia estar no meio daquela multidão, muito menos tocar em Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Fé em ação é o que fez essa mulher não olhar para os obstáculos e perseguir a cura. Por isso que eu quero orar por você nesta noite, porque você vai colocar sua fé em ação nesse mês de novembro. Virão lutas, virão dificuldades, circunstâncias adversas, tempestades, mas você não vai parar. Você vai crer que você tem um Deus que te sustenta. Você crê que tem um Deus que, mesmo que ainda que seja necessário Ele andar por sobre as águas, Ele vai andar para te livrar. Ele não vai deixar você morrer na praia. Você crê nisso? Feche os seus olhos, por gentileza, todos.